Olá, boa noite a todos. Vamos começar mais um plantão de carreira aqui com vocês. Hoje eu arrisquei de estar no Instagram e no LinkedIn ao mesmo tempo, então eu vou olhar um pouquinho para a tela de baixo, que é o LinkedIn que está aqui embaixo, e vou também falar com vocês aqui no meu Instagram. Nós começamos mais um plantão de carreira. Esse encontro ele se dá todas as terças-feiras nos meus canais do Instagram e do LinkedIn. E agora eu vou estar retomando daqui para o final do ano, com muitas terças-feiras, com muito conteúdo, com muitos temas diferentes, para que a gente possa trazer essa discussão, interagir aí com os meus seguidores, perdão, interagir com os meus seguidores do LinkedIn, do Instagram, e poder trocar muitas ideias em relação à carreira profissional como um todo, né? Eu reforço sempre que eu não só tenho esses dois canais, tá? Para a gente começar a esperar o Instagram aqui liberar a entrada para de novas pessoas, as pessoas que estão chegando agora. O LinkedIn também está liberando, tá? Demora um pouquinho para a gente, iniciar de fato em função da liberação das redes sociais, até para avisar para os próprios seguidores. Eu estaria abordando vários temas, quero trazer a agenda de temas que vou ter agora essa semana, né? Essa semana, hoje, a próxima terça e a terça seguinte, definimos aí os temas, são temas muito importantes voltados para a carreira, e a gente começa falando sobre hoje nós iremos abordar o tema os tipos de transição de carreira, né? Surgem muitas dúvidas de muitos profissionais quantos tipos de transição existem durante a nossa vida profissional, e a gente pode dizer que a gente transita e muda de carreira a todo momento, né? Eu posso dizer não mudar de carreira, mas da fase da carreira em si. Se a gente for pensar lá no comecinho da nossa formação profissional, vocês estão me ouvindo bem? Eu queria que se vocês pudessem colocar aqui um ok no áudio e na imagem, só para eu ficar tranquilo, que nós estamos iniciando aí de forma tranquila. Todos vocês me escutam, me sinalizem aqui, por favor, através das mensagens do inbox, para que eu possa seguir adiante aí com o nosso tema e não faltar nada, né? Nenhuma informação, nenhum conteúdo ser prejudicado pela ausência da imagem ou do som. Vocês me confirmam o inbox, por favor? No Instagram também, se vocês puderem me confirmar, eu super agradeço. Só me dá um joinha se está chegando a imagem, se está chegando também o som, se está tudo ok. Opa, ok, Marcos, muito obrigado. Excelente, Silvio, obrigado. Ok, então a imagem está chegando. No Instagram também o pessoal já está começando aqui a me responder que está tudo ok. Então vamos dar seguimento, né, ao nosso encontro, falando sobre transição de carreira, né? Eu estava falando exatamente sobre todos os momentos que nós fazemos transição de carreira, né? São diversos. A gente começa na escolha da nossa própria profissão, na nossa graduação. É uma transição porque nós estamos entrando no mercado de trabalho, uma entrada, né? Entrando no mercado de trabalho e, consequentemente, a gente começa a desenvolver uma carreira, né? Então, a gente pode entender que após a gente entrar no mercado de trabalho, começam-se outras, né? Vem em seguida outros tipos de transição, que é exatamente a perspectiva da consolidação, a consolidação dessa trajetória, aonde eu vou me especializar, ou se eu quero ou não crescer na carreira, evoluir enquanto salário, tá? E aí a gente começa a se questionar diante de tantas possibilidades que o mercado nos oferece, quais são as escolhas e quais são as opções que nós temos em continuar ou não numa empresa, em mudar de cargo ou de hierarquia. Ao mesmo tempo, surge a possibilidade da perda do próprio emprego. Eu fui desligado ou pedi demissão e eu preciso fazer uma transição buscando uma recolocação profissional. Então, vejam só nesse comecinho aqui, a gente já está falando de inúmeros tipos de transição, né? E a primeira
de forma mais sistêmica, eu até fiz algumas anotações aqui para mostrar para vocês. Infelizmente, as pessoas do Instagram não terão acesso, mas eu vou utilizar da orientação do LinkedIn, que eu também estou ao vivo no LinkedIn, para a gente poder ir direcionando, né, esses tipos de transição. E a nossa carreira ela é composta de diversos momentos que vai nos exigir, de fato, esse pensamento estratégico enquanto, será que a opção de sair da empresa em que estou, né? Será que é o momento de avançar hierarquicamente para um novo cargo? Né? Será que está na hora de mudar de cargo ou mudar de salário? Eu quero mudar de área profissional, eu quero me tornar consultor, empreendedor, docente, profissional autônomo ou liberal. A gente pode entender, dentro desse olhar sistêmico, quantas possibilidades de mudança e transição de carreira nós temos na nossa trajetória. E aí surge um grande desafio. A gente precisa ordenar todas essas transições para que não haja prejuízos para a nossa vida profissional como um todo. Né? Por isso que se fala tanto nos últimos tempos na perspectiva da possibilidade do gerenciamento de carreira. Né? O quanto de nós temos esse hábito de praticar o gerenciamento da nossa carreira e de fazer essas transições de forma sistemática, de forma paulatina e de forma consciente, que eu acho que é o principal ponto. Né? Eu vou colocar aqui na tela, o pessoal do Instagram não vai ver, mas lá do LinkedIn está vendo, o primeiro tipo de transição da nossa carreira é o processo de recolocação profissional. Né? Muitas vezes, eu volto a repetir, eu fui desligado, ou eu pedi para sair da empresa em que estou, e aí vem a perspectiva de ter que me recolocar no mercado de trabalho. E dentro desse processo, não deixa de ser uma transição, né? Qual cargo eu vou buscar, qual salário eu vou buscar, vale a pena me recolocar na primeira oportunidade que surge para mim, né? Isso tem a ver com o meu projeto de carreira. E aí a gente pode começar a entender que o processo de transição da recolocação profissional é um processo que traz muitas dúvidas, porque tem muita gente que já está há muito tempo fora do mercado, há mais de 8 meses, há mais de 12 meses, e buscando essa recolocação e não consegue por alguma razão, por algum motivo, por alguma fragilidade até da própria carreira. E aí a gente pode entender que eu vou trazer aqui algumas, não tem condições de a gente apresentar todas, mas eu vou trazer algumas variáveis que influenciam no processo de transição da nossa recolocação profissional. Né? O tempo é uma variável importante. Eu sugiro para os meus clientes ficarem muito atentos a essa questão temporal, porque muitas vezes o profissional em crise econômica, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Estamos saindo de uma crise, ou não sei até que ponto saindo dessa crise, ainda estamos nessa dúvida do modelo da política ser decidida, né? Do governo em si, muitas incertezas ainda pairam na economia. Mas a gente pode entender que, geralmente, em crise econômica, o profissional ele leva de 8 a 12 meses para se recolocar. Existem pesquisas que trazem esse número, não significa dizer que todo profissional precisa levar de 8 a 12 meses para se recolocar. Não é isso. Mas existe um tempo médio para que essa recolocação aconteça. E a gente precisa gerenciar essa transição. Né? Imagine se eu fui desligado ou pedi demissão de uma empresa, eu ter que ficar de 6 a 8 a 12 meses buscando uma segunda possibilidade, uma volta, uma recolocação no mercado de trabalho. Então, a gente pode dizer que o tempo é uma variável que precisa ser gerenciada nesse processo de recolocação profissional. Uma sugestão que eu sempre dou, acima de 8 a 12 meses já é algo preocupante, tá? Se vocês conhecem amigos, familiares, pessoas do convívio de vocês que estão buscando uma recolocação e estão acima de 8 a 12 meses, eu sugiro bastante cautela, bastante cuidado, porque, na verdade, a economia retrocedeu, nós estamos vivendo aí um cenário econômico, né, não tão favorável, mas eu posso dizer que alguma coisa errada está acontecendo com essa carreira. Tá? Porque muitas vezes eu não me recoloco porque eu estou, na verdade, não estou buscando a vaga correta, estou com uma expectativa de um cargo que não tem aderência ao meu perfil, né? Eu posso estar buscando uma recolocação com uma pretensão salarial acima do que o mercado está oferecendo atualmente. Trazer um dado para vocês é importante.
30%, nós tivemos uma queda de 30% dos salários em geral no mercado de trabalho no Brasil, tá? Então, se eu entendo que houve uma redução de 30% dos salários, eu preciso me adequar a essa nova realidade, né? E aí, qual é a pretensão salarial que eu vou apresentar? Eu vou apresentar um salário mediano, um salário abaixo de mercado, eu vou apresentar um salário acima de mercado. O quanto isso pode influenciar ou não na recolocação profissional. Então, além do tempo que a gente leva para se recolocar, né, gerenciem esse tempo, não permita que ele passe de 8 a 12 meses, porque nós já temos aí um cenário meio que prejudicial para a própria carreira. A gente pode compreender que uma segunda variável é a questão do salário. Nós estamos, na verdade, buscando uma pretensão salarial que não condiz com a realidade de mercado atual, e isso vai fazer com que realmente a minha recolocação ela seja, né, ela leve um tempo maior para que essa recolocação aconteça, tá? Uma outra variável que envolve o processo de transição voltado para a recolocação profissional é a perspectiva das entrevistas. A gente sabe que muitas vezes a gente não encontra vagas, a gente muitas vezes tem muita dificuldade de fazer com que as vagas cheguem até nós, né? Mas quando essas vagas chegam, é muito importante que a gente vá para essas entrevistas de forma preparada, né, de forma adequada, e muitos profissionais acabam perdendo oportunidades, não indo para essas entrevistas de forma mais estruturada. Eu acabei de fazer, antes da gente entrar nessa live, uma simulação de entrevista com uma cliente minha de Salvador, né? E ela foi para 2 entrevistas hoje. Quer dizer, amanhã. Ela vai para a entrevista amanhã e a gente fez a simulação de entrevista hoje para ir para 2 entrevistas amanhã. E o que é que ela observou? Ela observou que, na verdade, ela precisava alinhar alguns comportamentos, né? A forma como ela deveria se apresentar para esses recrutadores e, consequentemente, a gente meio que alinhou todo esse cenário para que ela amanhã consiga maximizar, se apresentar da melhor forma, mostrar as competências dela, as experiências que ela teve e, consequentemente, aí ela vai, sem dúvida, maximizar esse processo aí da entrevista em si, tá? Se vocês estão tendo dificuldades de entrevistas nos processos seletivos ou conhece alguém que esteja fazendo várias entrevistas e não estejam conseguindo avançar, não deixem de sugerir para essas pessoas fazer uma simulação para que elas se preparem para esse momento. Veja, essa oportunidade é única, né? Se a gente for pensar, nós esperamos tanto para que aquela vaga viesse a chegar, para que essa vaga chegasse, e a gente simplesmente não chutou a bola no gol e, consequentemente, ficou fora frente aos nossos concorrentes. Então, a entrevista é um fator muito importante que muita gente negligencia, deixa de lado, nesse processo de transição aí para as pessoas que estão buscando uma recolocação profissional. Outro ponto que envolve a recolocação também, a gente já falou de tempo, o tempo médio para se recolocar, ele gira em torno de 8 a 12 meses, não quero que ninguém dure esse tempo todo, invista esse tempo todo para se recolocar, mas o que faz a gente se recolocar rápido ou não é a nossa empregabilidade, né? Quantos profissionais eles estão buscando uma recolocação e simplesmente eles não sabem nem identificar quem são eles para o mercado de trabalho, né? Quem sou eu para o mercado de trabalho? Eu sou um coordenador, eu sou um supervisor, eu sou um gerente, né? Quanto vale as minhas competências enquanto salário para o mercado? Né? E aí a gente pode entender que eu fecho os olhos para esses parâmetros e simplesmente eu busco uma recolocação para qualquer vaga, para qualquer oportunidade, saio atirando para todos os lados e, consequentemente, eu não vou me recolocar com facilidade. Né? Outro dia eu atendi um cliente, semana passada, e ele simplesmente chegou assim, Bruno, eu já estou praticamente 1 ano buscando recolocação, e eu disse para ele, tá, mas o que é que está atrapalhando a sua recolocação? Vamos ter que descobrir. Vamos ter que entender primeiro a tua carreira, a tua qualificação, como é que ela está frente aos seus concorrentes, como é que está essa qualificação para o cargo que você deseja ocupar, como é que está esse tempo de experiência, como é que o mercado enxerga o seu tempo de experiência, como é que você é visto pelos RHs no mercado, e a gente pôde compreender que a visão que ele estava tendo era uma visão míope, ele não estava enxergando, né,
como ele era percebido pelo mercado de trabalho e pelos RHs, e ele estava criando uma expectativa que ele ia se recolocar naquelas vagas com aqueles salários e ele não ia se recolocar, né? Então, não deixem de ficar atentos sobre a perspectiva, né, de quem é você para o mercado de trabalho. Eu acho que isso é um fator primordial para que você possa, para que as pessoas que estão buscando uma recolocação, né, façam essa transição de forma satisfatória, menos prejudicial possível, enfim, tá? Outro fator que influencia também na recolocação, nessa transição para a recolocação profissional, é a perspectiva das vagas. Muita gente vem reclamando nos meus atendimentos individuais, chegando até mim e dizem assim: Bruno, eu não estou encontrando vagas no mercado de trabalho. As vagas estão extintas, não tem vagas. E aí eu posso dizer para essas pessoas com muita experiência que tenho, né? Já sou consultor de carreira, especialista em carreira, já há 19 anos, as vagas existem. Agora a gente precisa encontrá-las. E como é que a gente encontra as nossas vagas, né? As vagas no mercado? Através de um bom networking. Eu preciso estabelecer um bom networking, uma boa visibilidade para que essas oportunidades elas cheguem até mim, tá? É construir esse networking, é se fortalecer nessa construção dessa rede de relacionamento, porque é através desses contatos, desses relacionamentos, que as oportunidades vão chegar até mim e eu vou passar a ser visto pelo mercado verdadeiramente. E aí, consequentemente, se eu estiver com um bom currículo elaborado, os RHs vão começar a me chamar, eu vou começar a ir para participar de algumas entrevistas, e aí, consequentemente, a gente precisa cuidar das entrevistas. Então, em resumo, nós falamos do primeiro tipo de transição de carreira, que é o processo de recolocação profissional. Para aquelas pessoas que estão buscando recolocação, eu quero deixar aqui no meu plantão de carreira, esse encontro aqui ocorre todas as terças-feiras, às 20 horas, e eu vou trabalhar vários temas com vocês a partir de hoje. Eu retomei o plantão de carreira, eu tinha deixado um pouquinho de stand-by, e agora eu vou retomar com força total, levando bastante conteúdo para vocês, até para a gente se preparar para esse final de ano. Outubro, novembro, dezembro, o ano encerra, a gente precisa começar o ano de 2023 com foco total, com força total na nossa carreira, trazendo aí o retorno, né, buscando ter o retorno daquilo que nós construímos, das experiências que a gente adquiriu, das qualificações que a gente investiu, e tudo isso, né, precisa ser definido de forma estratégica, de forma assertiva, para que essa recolocação aconteça. Então, a gente falou do primeiro tipo de transição para as pessoas que estão buscando uma recolocação profissional. Então, a recolocação profissional é um tipo de transição da própria carreira, e a gente precisa gerenciar algumas coisas importantes. Dentre elas, eu citei aqui para vocês, resumindo, o tempo de recolocação precisa ser gerenciado. Então, pessoas que estão buscando uma recolocação e estão há mais de 8 meses fora do mercado, muito cuidado, a gente precisa entender o que está acontecendo na carreira, para a gente poder corrigir ou buscar estratégias para que isso não se prolongue, esse tempo não se prolongue ainda mais e a gente não seja prejudicado, né, pela ausência dessa recolocação. A segunda variável, a gente falou da falta de vagas. Falta de vagas é sinônimo de falta de networking, então eu preciso alimentar o networking, a minha visibilidade, para que eu consiga que as vagas cheguem até mim, tá? Nós falamos de um terceiro fator, a ausência de preparação de entrevistas. Muitos profissionais acabam negligenciando a importância desse momento. Veja a jornada que a gente percorreu, dificuldade de encontrar vaga, encaminhar currículo para milhões de vagas, dificuldade de ser chamado para entrevista, e quando chega na entrevista, não faz uma boa entrevista. Então, vejam, é preciso que a gente não deixe de considerar a importância de fazer uma boa entrevista e se preparar para isso é muito importante, tá? Falamos também da importância de compreender quem somos para o mercado de trabalho. Muitos profissionais estão aí atirando para todos os lados, buscando essa recolocação, sem uma definição clara de qual cargo, de qual é o salário, de qual é a vaga, de qual é a área de atuação, e, consequentemente, esse profissional acaba se comprometendo. Eu atendi um cliente semana passada de São Paulo,
E ele simplesmente disse assim, Bruno, eu já estou encaminhando o meu currículo para há mais de 8 meses e nada tem acontecido. Eu disse, veja, a gente precisa fazer uma análise de carreira para a gente compreender o que é que está acontecendo com a sua carreira, né? E simplesmente a gente encontrou algumas coisas não tão positivas, como, por exemplo, ele não tinha qualificação para o cargo que ele almejava. Eu ter ocupado um cargo, na minha experiência, na minha carreira, não significa que o mercado vai me ver dessa forma. Então, fiquem muito atentos a esse fator. Muitas vezes a gente acha que por eu ter sido um gerente, por eu ter ocupado um cargo de coordenação, por eu ter ocupado um cargo de supervisão, o mercado vai me ver desta forma. E muitas vezes o mercado não me vê desta forma frente aos meus concorrentes. E aí eu continuo na expectativa, alimentando essa possibilidade de me recolocar e nada acontece. Tá? Então, nós falamos de alguns aspectos voltados para a recolocação profissional, tá? E a gente pode, sem dúvida, tirar dúvidas ao final aqui do nosso encontro, vão guardando as perguntas e colocando aqui no inbox. Eu estou aqui no Instagram e no LinkedIn, aqui no Instagram em cima e aqui no LinkedIn embaixo. Vocês vão aí trabalhando, colocando as perguntas no momento lá quando a gente estiver finalizando, que eu terei o prazer de responder todas as perguntas. Eu vou fazer ao máximo, em função do tempo, né? De responder todas as perguntas que nós temos, tá? O Luiz Soares está me perguntando aqui no LinkedIn, Luiz. Boa noite. Uma pergunta: 12 entrevistas em 2 meses está na média? Luiz, se você está fazendo 12 entrevistas em 2 meses, significa que você está fazendo 6 entrevistas por mês. Isso é muito bom, tá? Geralmente tem pesquisas que nos traz que a gente faz uma média, né? Existe uma média de entrevistas a ser feita em um mês, que é aproximadamente 2 entrevistas a cada 2 meses, aproximadamente, tá? Então, se hoje, ô Luiz, você está fazendo 12 entrevistas, se você fez 12 entrevistas em 2 meses, isso significa um cenário muito positivo. Agora, eu estou um pouco preocupado, depois você me responde aqui no LinkedIn, se você foi aprovado em alguma dessas 12 entrevistas ou se você fez as 12 entrevistas e não foi aprovado. Porque eu vou me preocupar bastante se você tem feito esse número de entrevistas e não tem sido aprovado. Luiz, corra imediatamente para a gente cuidar das suas entrevistas, porque você pode estar jogando aí oportunidades fora que não voltam, né? A oportunidade de uma seleção, de uma entrevista, ela é única. Eu preciso dar o meu melhor naquele momento e não é decorar perguntas e respostas, tá? Eu trabalho com carreira já há 19 anos e eu sempre digo que a gente precisa trabalhar a nossa entrevista pautado na necessidade da nossa personalidade. Eu, Bruno, por exemplo, tenho algumas necessidades se eu for para uma entrevista. Diferente aqui do Luiz, que está no LinkedIn, provavelmente ele tem outras necessidades a serem trabalhadas. Então, não entrem naquele boato aí na internet, naqueles vídeos do YouTube, né, naqueles contos da carochinha que dizem assim, você decora as perguntas que você vai ser aprovado. Esqueçam isso tudo não funciona, tá? A entrevista ela deve ser baseada na nossa personalidade. Então a gente vai fazer um mapeamento das competências, por exemplo, do Luiz, vamos identificar quais são as necessidades dele e, consequentemente, vai prepará-lo para lidar com essas entrevistas de tal forma que ele possa ser aprovado. Tá bem? Eu estou aqui com a Cleice também no LinkedIn já fazendo outra pergunta. Eu estou há 2 meses fora do mercado e já fiz 4 entrevistas e não passei em nenhuma. Acredito que eu estou falhando na entrevista. Cleice, 2 meses, já fez 4 entrevistas. Então, você fez 2 entrevistas por mês. Isso é um número razoavelmente positivo. O que eu sugiro, Cleice? Que você não deixe mais essas entrevistas passarem, tá? E a gente possa fazer uma simulação da tua entrevista para que você consiga maximizar. Se você tivesse dito assim para mim, Cleice, Bruno, eu fiz 4 entrevistas e fui aprovado, eu ficaria mais tranquilo, né? E fui aprovada, eu ficaria muito mais tranquilo, mas não é isso que você está me trazendo aqui no LinkedIn, tá?
O Luiz está colocando, nas 12 entrevistas fui aprovado em 2, mas o salário não estava dentro do esperado. Luiz, sugiro que você faça uma pesquisa salarial para o teu cargo, na sua área de atuação, porque em função da pesquisa de mercado, a gente pode entender se a sua pretensão está acima ou está abaixo, tá? Então, de repente, essas 2 vagas que você foi aprovado e que o salário não era o que você esperava, será que essa é uma realidade de salário atual? A gente vai ter que pensar sobre isso, analisar isso e fazer com que realmente a gente compreenda de forma clara qual é o salário de mercado, né, para o meu momento, economicamente falando, né? Lembrando que os salários tiveram uma redução de 30%, né, no Brasil, em função da pandemia. Então, eu preciso começar a entender, né, se eu estou querendo ganhar um salário acima do mercado, na mediana de mercado, ou abaixo de mercado. Então, muito cuidado com o salário, Luiz, nas suas entrevistas, tá bem? Vamos falar agora do segundo tipo de transição da carreira, que é a mudança de emprego. Eu não estou, né, não fui demitido, mas muitas vezes eu estou numa situação que estou trabalhando e quero mudar de empresa. E surgem muitas dúvidas nesse momento, e surgem muitos questionamentos. Será que é hora de sair dessa empresa? Será que é o momento adequado? Será que eu estou ganhando um salário maior? Posso ganhar um salário maior do que eu ganho hoje? Né? Então, muitos questionamentos surgem, né, quando a gente quer mudar de emprego. Outro dia eu recebi uma ligação de uma cliente, inclusive do Sul, de Curitiba, e eu me lembro porque ela, né, o sotaque me chamou a atenção, e ela falou assim, Bruno, eu estou trabalhando numa empresa há 11 anos e eu estou querendo fazer um processo de mudança, eu quero ir para outra empresa, eu quero viver outras experiências. E eu disse para ela, veja, primeira coisa que a gente tem que fazer é a análise da tua carreira, né? Primeiramente a gente tem que entender quais são as suas reais possibilidades no mercado de trabalho. Porque se a gente não tem esse olhar crítico sobre a sua empregabilidade, quem é você para o mercado, você pode estar querendo sair de uma empresa que você esteja muito bem nesse momento. Pode não estar satisfatório nesse momento, mas a gente pode estar cometendo um equívoco na carreira em querer sair da empresa em que a gente está e de repente não é o melhor caminho neste momento, tá? E o que foi que eu sugeri para ela? Eu disse, vamos fazer uma análise da tua carreira, vamos entender se a tua qualificação está alinhada com os seus concorrentes, se o seu tempo de experiência está adequado para aquilo que você quer buscar. E aí a gente fez essa análise, e vocês não vão acreditar. Simplesmente a gente identificou que ela não tinha especialização na área que ela precisava ter. Se ela fosse desejar sair da empresa, mudar de emprego, ela simplesmente ia correr o risco de entrar numa nova empresa e não se manter por alguma razão, por falta até da própria qualificação. E aí o que é que iria acontecer? Ela ia ser desligada, até mesmo por incompetência em algum momento. E o que é que iria acontecer? Automaticamente ela trocou 6, 10 por meia dúzia, vamos dizer assim, né? Ou seja, ela tomar uma decisão equivocada em relação ao momento da carreira dela. Gente, eu recebo clientes todos os dias no atendimento online do Brasil inteiro. E muitas pessoas têm vontade de mudar de emprego, que é uma transição de carreira, é um segundo tipo de transição de carreira que a gente está fazendo. Mas é preciso que a gente pondere e analise racionalmente se é o momento adequado para eu sair ou não dessa empresa. Será que eu já estou apto para ir para um novo cargo, para um novo salário? E eu costumo sempre dizer que é preciso a gente entender porque eu quero pular fora do barco, né? Eu quero sair da empresa em que estou, eu quero pular fora do barco. Mas o que é que está me motivando a pular fora do barco? Eu preciso entender, né, enquanto carreira, para que eu possa tomar a decisão. Não existe garantia nas nossas decisões, mas a gente pode minimizar os riscos, minimizar os prejuízos e fazer uma decisão de fazer uma transição, uma mudança de emprego de forma satisfatória. Tá bem? Então, muitos aspectos surgem quando a gente quer mudar de emprego, e eu vou falar de alguns deles, que é, por exemplo, a gente muitas vezes quer mudar de cargo
de empresa porque a gente quer um novo cargo, um novo salário. E aí a gente pode entender, será que é possível fazer essa mudança de emprego na empresa em que estou? Né? Será que é possível a gente fazer essa mudança de emprego, para eu não mudar de emprego, eu fazer esse crescimento hierárquico e aumento de salário na empresa em que, que eu me encontro? Então, tudo isso, não, a empresa não me oferece essa possibilidade, Bruno. Então, a gente pode ser que a gente seja o momento de olhar para fora da empresa em que a gente está, mas mesmo assim, ainda assim, é preciso a gente entender quais são os possíveis impeditivos da gente mudar de emprego, né? Será que a gente está com a nossa empregabilidade elevada e vai ser fácil eu mudar? Ou será que eu vou criar um problema para a minha carreira futuramente? Tá? Então, a mudança de emprego é algo que precisa ser analisada com muita calma, com muita cautela. É preciso que a gente consiga entender se realmente é o momento mais oportuno, tecnicamente, para a gente fazer esse processo de mudança. E aí a gente consegue, sem dúvida, tomar as melhores decisões. Tá? O Claudinei aqui está no LinkedIn. Claudinei, boa noite. Ele está colocando aqui escrito para a gente: estar há muito tempo em um determinado cargo remete ao mercado despreparo para cargos acima? Claudinei, sim. Eu não diria despreparo, mas olha só, eu atendi um cliente essa semana que ele simplesmente está há 12 anos como engenheiro. Para o mercado, ele é um engenheiro sênior, ele é um engenheiro com uma puta experiência, né? Agora, a gente pode entender que não necessariamente ele é obrigado a crescer e mudar de cargo. Mas se ele não muda de cargo, o que é que vai acontecer com a carreira no longo prazo? Ele vai começar a concorrer com pessoas mais jovens, mais baratas, mais atualizadas, e aí, consequentemente, a empregabilidade dele o quê? Cai. Né? Então, nós temos a escolha ou não de crescer hierarquicamente e de ir para um novo cargo. Nós não somos obrigados, mas é preciso que a gente tome a consciência de que se a gente não faz esse processo de mudança de cargo, a gente começa a ficar caro. E olha só o exemplo do meu cliente. Engenheiro, há 12 anos, ele nunca assumiu um cargo de supervisão e de coordenação, e ele começou a concorrer no mercado com profissionais muito mais o quê? Muito mais jovens, muito mais barato em termos de salário e muito mais atualizado. Olha só. E aí ele criou um gargalo na carreira dele, né? Então é importante que a gente entenda que carreira é um organismo vivo. A gente precisa cuidar desses processos de transição da nossa carreira, seja uma recolocação profissional, seja mudar de emprego, seja mudar de cargo ou de salário, seja se tornar consultor, empreendedor, docente, profissional autônomo liberal. Veja quantas mudanças, quantas transições nós podemos fazer na nossa carreira. Agora, o que não pode acontecer outro dia eu recebi um cliente, saiu do mercado de trabalho, resolveu abrir a consultoria dele, né, na área de produção, e simplesmente, quando a gente foi analisar a carreira para o ser consultor, a gente percebeu que nós estávamos diante de uma carreira extremamente frágil, né? Imagina se esse profissional ele segue em frente com essa perspectiva de se transformar em consultor e não alinha essa carreira de forma estruturada. Quanto tempo, gente, essa carreira vai durar de consultor? Pouquíssimo tempo. Nós não vamos ter uma sustentação, né? Então a gente precisa compreender que qualquer transição que a gente faça na carreira, recolocação, mudança de salário, mudança de cargo, mudança de emprego, de empresa, são transições que precisam ser verdadeiramente, cuidadosamente gerenciadas para que a gente não acumule e não traga, né, não tenha prejuízos na carreira em si. Tá bem? Nós temos uma pergunta aqui no Instagram do Nilson. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Boa noite, Nilson. Seja muito bem-vindo ao nosso plantão de carreira. Ele está colocando aqui a seguinte pergunta para a gente. Eu não tenho mais para onde crescer na empresa em que estou.
é um indicador para mudar de empresa? Nilson, excelente pergunta. Muitos clientes chegam até mim com esse questionamento. Bruno, eu não tenho para onde crescer na empresa em que estou. Primeira coisa que a gente tem que fazer, Nilson, fazer uma análise da tua carreira. Como é que você está frente aos seus concorrentes, para a gente entender se você tem possibilidade de crescer fora da empresa em que você está. Analisando esse cenário, se a resposta for positiva, a gente tem que ir para o mercado e eu diria que chegou a hora de mudar de empresa. Tá? Agora, se você faz uma análise de carreira, se a gente faz uma análise da tua carreira e a gente identifica alguma fragilidade frente aos seus concorrentes, ao seu mercado, à sua área de atuação, não é hora de mudar de empresa. É hora de olhar para dentro, para a tua carreira e dizer assim, o que é que eu preciso ajustar, o que é que eu preciso melhorar para me tornar mais competitivo na minha área de atuação. Tá? Então, Nilson, essa sua pergunta foi excelente, porque muitos profissionais chegam até mim dizendo assim, Bruno, eu não tenho mais para onde crescer na empresa em que estou. É hora de mudar de emprego? O que vai dizer se é hora de mudar de emprego é a tua carreira. Não é a empresa ter oportunidades ou não, né? E aí eu pergunto, Nilson, vou fazer essa pergunta só para a gente refletir juntos. Será que você está se apresentando para a empresa em que você está como um potencial candidato a um crescimento interno? Né? Será que você está mostrando para a empresa em que você se encontra essa possibilidade, essa potencialidade para você evoluir na empresa em que você está? Muitos profissionais acabam não enxergando a possibilidade de um crescimento interno, Nilson, mas às vezes ela pode não existir, mas eu posso transformar isso numa oportunidade. Tá? Vai depender de como eu esteja me apresentando para a empresa em que estou. Né? Como é que a empresa está vendo as minhas qualificações? Como é que a empresa em que estou está vendo as minhas experiências? Como é que a empresa em que estou está avaliando as minhas competências comportamentais, por exemplo? Tá? Então, não deixa de refletir sobre essa perspectiva da análise da carreira, que ela vai te dar essa resposta, se é o momento de mudar de empresa ou não. Então, Nilson, para a gente fechar o nosso raciocínio. Bruno, se eu não enxergo que eu posso crescer na empresa em que estou, será que é hora de mudar de empresa? Primeira coisa que a gente tem que fazer, analisar a carreira. Depois que analisar a carreira, se a resposta for uma carreira positiva, show de bola. Vamos para o mercado, Nilson. Chegou a hora de mudar de empresa. Tá? Se a gente tiver uma resposta negativa sobre a análise da carreira, automaticamente eu não considero que seja um momento oportuno de você mudar de emprego. Porque você pode criar uma expectativa muito grande de mudar de empresa e não conseguir em função da sua pequena ou da sua baixa empregabilidade frente aos seus concorrentes. Tá bem, Nilson? Espero ter respondido a tua pergunta. Claudinei, eu acho que eu respondi também a tua pergunta. Cleice, espero também ter respondido. Se eu não respondi, voltam as perguntas aqui no inbox. Lembrem-se, eu estou no Instagram aqui em cima e estou no LinkedIn aqui embaixo, tá, gente? Ao vivo nos dois canais. E, de fato, para gerenciar aqui as perguntas é bem dinâmico e, sem dúvida, eu posso deixar alguma pergunta passar sem perceber. Tá bem? Outro profissional aqui está fazendo aqui uma pergunta no Instagram, que é a perspectiva é o Admilson. Bruno, eu tenho 15 anos, eu estou atuando na área de logística. Hoje eu estou desempregado com 47 anos e estou vendo dificuldade para entrar no mercado. Admilson, olha só, esqueça que a idade é um fator decisório para que a sua recolocação aconteça, tá? Se hoje você está com 47 anos, você está numa etapa da carreira que nós chamamos de etapa de revitalização da carreira. O que significa essa etapa? É preciso que você entenda em que fase de carreira você se encontra, porque a tua carreira não acabou, tá? Agora, é preciso que a gente entenda o que está dificultando você se recolocar no mercado, ok? E aí pode ser a tua qualificação frente aos seus concorrentes, pode ser o seu tempo de experiência versus o cargo que você está buscando, pode ser as suas competências comportamentais,
tá? Existem alguns fatores que influenciam, o Admilson, na nossa jornada da recolocação. E o que é que a gente faz na análise da carreira? A gente faz um checklist, a gente sai ticando tudo aquilo que você atende ou não atende ao seu mercado frente aos cargos e os seus objetivos. Então, qual é o seu objetivo, Admilson? É ocupar um cargo de gerente, de coordenação? Primeira coisa que a gente tem que fazer, o mercado te vê como? Como um supervisor, como um gerente, como um coordenador, como um supervisor? E aí a gente precisa cuidar dessa análise para que automaticamente a gente cuide, né, dessa volta ao mercado de trabalho quanto antes. Outro ponto que eu sugiro, Admilson, é entender em que etapa da recolocação você está tendo dificuldades, tá? A primeira dificuldade que a gente enfrenta para se recolocar é a questão de encontrar vagas, tá? Se hoje você não estiver encontrando vagas, nós temos aí um problema no seu networking, na tua visibilidade. A gente precisa jogar Admilson no mercado, fazer com que ele passe a ser percebido, que as entrevistas, os convites, as vagas cheguem até ele, tá? Porque senão a gente vai continuar sem vagas e sem oportunidades, tá? Primeira dificuldade a gente falou. Segunda dificuldade para quem busca recolocação é fazer com que o currículo atraia a atenção dos recrutadores. Então, nós podemos ter um problema, Admilson, no seu currículo, tá? Será que o seu currículo ele não está tão atrativo o suficiente para chamar a atenção do mercado e dos recrutadores? Será que o seu currículo está se comunicando de forma adequada, né, frente às vagas que você deseja? Tudo isso a gente precisa, né, você precisa analisar para a gente poder sair eliminando essas dificuldades e fazer com que essa recolocação, você encontre vagas, você seja convidado para entrevistas e automaticamente a gente chega no terceiro desafio, que é: encontrei vaga, mandei o meu currículo, fui chamado para entrevista, eu preciso agora ser aprovado na minha entrevista, que é uma terceira maior dificuldade de profissionais. Gente, eu recebi uma cliente na última quinta-feira, acho que foi quinta da semana passada, que ela disse que tinha feito 9 entrevistas em 2 meses. E ela não foi aprovada em nenhuma das 9 vagas. E eu disse, veja, nós temos alguma urgência para tratar nesse sentido. E a gente precisa cuidar das suas entrevistas. Eu não sugiro que você vá para nenhuma entrevista mais sem se preparar, né? E ela simplesmente fez um mapeamento de competências, a gente aplicou uma análise de perfil de competências nela e a gente descobriu claramente o que estava atrapalhando os processos seletivos dela, né? E aí nós tivemos uma clareza, ela teve uma clareza daquilo que estava impedindo ela de evoluir nas seleções, né? Então, fica aí, Admilson, essas dicas para a gente não poder não potencializar e não, né, não permitir que esse tempo de recolocação ele se estenda ainda mais. Tá bem? Mas espero ter respondido a tua pergunta, Admilson. Claudinei está falando aqui no LinkedIn, minha conexão caiu. Caso tenha respondido a minha pergunta, se puder repetir, agradeço. Claudinei, eu vou deixar a live gravada, não precisa eu responder de novo, né? Eu sinto pela sua conexão ter caído, mas eu vou deixar o link gravado e você vai poder assistir aí a tua resposta que eu dei aí. Eu respondi a tua resposta há pouco tempo atrás, tá bem? Então, gente, além da mudança de emprego, se vocês quiserem fazer mais perguntas, vão deixando aqui no inbox, tá? E eu vou respondendo, né, na medida que o tempo for passando, passa muito rápido o plantão de carreira, é 1 hora e já são praticamente 15 para as 9, né? Eu comecei às 20 horas, então o tempo passa muito rápido. Mas eu estou aqui todas as terças-feiras às 20 horas, trazendo temas diferentes, assuntos diferentes, para que a gente possa discutir, debater, refletir, né? Como vocês estão gerenciando todos esses fatores, essas informações na carreira de vocês, tá bem? E para evoluir sobre os tipos de transição de carreira, eu vou falar aqui de mais um tipo de transição, que é mudar de cargo e mudar de salário. Muitos profissionais estão se deparando com essa grande interrogação. Será que eu estou apto para assumir um novo cargo?
acima do meu atual? Será que eu posso ganhar mais na minha carreira? Né? É um questionamento, gente, é um questionamento diário que os meus clientes chegam até mim questionando isso. E eu digo para eles, vamos fazer uma análise da carreira para a gente entender se é o momento da gente virar a chave e a gente buscar uma nova posição e um novo cargo. Né? Eu vou citar um exemplo para vocês de um cliente que eu atendi na área de qualidade. Esse profissional atuava com certificação ISO 9000, com gestão de processos, praticamente já há 12 anos. Salvo engano, eram 12 anos de experiência na área de qualidade. E aí ele chegou para mim e disse assim, Bruno, eu estou como analista sênior da área de qualidade já há 12 anos. E eu queria saber se eu já posso assumir uma nova posição hierárquica, um novo cargo, um cargo de supervisão, um cargo de coordenação na minha carreira. E eu disse para ele, veja, você tem qualificação para um cargo de supervisão e coordenação? Ele disse, tenho. Eu digo, vamos ver se tem. E a gente viu e constatou que ele tinha qualificação para um cargo de supervisor e coordenação e coordenador. A gente vai para o segundo ponto de análise. O seu tempo de experiência já é suficiente para você assumir uma coordenação, uma supervisão? E ele disse sim, já é suficiente, porque eu tenho 12 anos de experiência na área de qualidade. Eu disse, olha só que legal, a gente já pontuou na qualificação e nós já pontuamos na experiência. Nós já temos 2 pontos ao teu favor para você fazer uma mudança de cargo ou de salário. E ele disse assim, Bruno, agora eu preciso saber se as minhas competências comportamentais estão aptas para o cargo de coordenador ou supervisor. Eu fiz, então, agora vamos fazer uma análise das tuas competências, né? E simplesmente vamos agora entender se você tem aptidão para este cargo de supervisão ou de coordenação. E a gente descobriu que ele não tinha algumas competências para assumir o cargo de coordenação e supervisão. O que foi que a gente fez? Ele já tinha experiência, já tinha qualificação, a gente simplesmente fez um programa de desenvolvimento de competências comportamentais. Competências comportamentais estão na forma como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age. Pensar, sentir, agir. Se eu quero mudar de cargo e de salário, eu preciso mudar a minha forma de pensar, de sentir e de agir. Senão, eu não giro a chave. Que é o que acontece muito frequentemente, profissionais assumirem um cargo de coordenação e supervisão, ou até de gerência, mas não mudam o comportamento. Conseguem se manter na posição? Não. E aí a gente pode entender por que profissionais, porque existem vários profissionais aí fora no mercado que assumem um cargo de coordenação e supervisão e não conseguem se manter, né? O Dirley está aqui no Instagram, graças às suas orientações, hoje me tornei gestor de manutenção. Olha só, Dirley, que maravilha, agradeço o feedback, agradeço por você seguir meus conteúdos aqui no Instagram. Eu estou aqui em cima no Instagram e aqui embaixo no LinkedIn, tá? Mas agradeço por você seguir meus conteúdos, as minhas orientações, fico muito feliz com a tua evolução de carreira, né? E a minha missão é essa. A minha missão, eu trabalho com carreira e orientação profissional, eu sou especialista em carreira já há 19 anos, eu tenho várias formações nessa área, tá? Muito cuidado, se vocês forem buscar um consultor de carreira, um especialista em carreira, sejam muito prudentes de como eles construíram essa carreira, o tempo de experiência que tem, qual a qualificação que tem. A experiência com RH é imprescindível, né? Eu trabalho com RH já tem 19 anos, então a gente precisa entender que também para a gente buscar um consultor de carreira, é preciso que a gente também preserve os critérios, sabendo escolher quem são esses profissionais. Tá bem? Mas, Dirley, muito obrigado aí pelo feedback, né? E que bom que você, né, tá nessa evolução profissional através das minhas orientações. Fico muito feliz por isso, tá bom? Espero que continue aí se desenvolvendo, crescendo, aprendendo e evoluindo sempre na carreira, tá? Então, gente, voltando, não esqueçam, as pessoas que estão buscando mudança de cargo e salário, é preciso que a gente tenha em mente
eu preciso analisar as minhas qualificações, as minhas experiências, se esse tempo de experiência já é suficiente para dar espaço, e também se eu também desenvolvi as competências comportamentais, tá? Não adianta nada a gente querer mudar de cargo e a gente simplesmente não virar a chave aqui, automaticamente eu até ganho, consigo ocupar essa posição no mercado, na empresa em que estou ou fora da empresa, mas muitas vezes eu não tenho sustentação, eu não tenho sustentabilidade. E a pior coisa que tem, muitas vezes, para a carreira é a gente crescer e depois voltar para o cargo anterior. Tá bem? Então fiquem muito atentos. E fechando aquela aquela história do meu cliente, a gente desenvolveu as competências comportamentais e hoje ele é coordenador de qualidade numa grande indústria. Vejam que maravilha, né? Agora a gente precisou organizar todos os fatores da carreira para que ele pudesse ter sustentação nesse processo de mudança, nessa transição de carreira. Então, gente, olha que legal. Nós estamos fechando aqui o nosso plantão de carreira e nós falamos sobre alguns tipos de transição. Eu queria falar de muito mais, mas em função do tempo, né? Infelizmente não dá, o tempo é muito corrido aqui, né, online, mas não deixem de me acompanhar. Eu vou deixar lá no LinkedIn, deixa eu só entrar aqui. Eu vou deixar aqui no LinkedIn o meu contato, o meu canal no WhatsApp. Eu tenho um canal no WhatsApp que eu dou dicas diárias de carreira. Se vocês puderem divulgar, eu super agradeço. Eu estou deixando aqui o link no próprio. Deixa eu só abrir aqui. Estou deixando aqui o link no LinkedIn e vou deixar nos meus stories, tá? Um link que eu dou dicas diárias, um grupo no WhatsApp, é um grupo aberto, tá? Vocês podem entrar e eu deixo vídeos, eu deixo artigos, eu deixo exercícios, eu deixo podcast, eu tenho meu canal do podcast no Deezer e no Spotify, tá bem? Além disso, eu tenho o meu Instagram, tem mais de 50 mil pessoas que me seguem lá. Aqui no LinkedIn, hoje eu bati 35 mil pessoas que me seguem no LinkedIn. Então tem bastante conteúdo. Tem o meu blog, é o Carreira com Bruno Cunha. Eu vou deixar aqui na tela, carreiracombrunoCunha.com.br. Vocês podem entrar lá no meu blog, tem muitos artigos, diversos temas sobre carreira, recolocação profissional, mudança de cargo, salário, entrevista, crescimento, fases da carreira, muita coisa legal lá no meu blog em termos de artigos e conteúdos, e eu espero estar agregando com vocês aqui todas as terças-feiras, e se vocês puderem divulgar todas as terças-feiras esses encontros, para a gente levar o máximo de informação possível para as pessoas, eu ficaria muito agradecido, né? Porque eu acabo atingindo o máximo de pessoas, o LinkedIn acaba liberando mais, né, conteúdo no Instagram e no LinkedIn, então isso para mim é muito importante, tá bem? E aí vocês podem compartilhar o meu perfil aqui no LinkedIn, podem compartilhar o meu perfil lá no Instagram, e para mim é um prazer estar sempre aqui produzindo conteúdos e levando informação, consciência, clareza, elucidar a importância do processo de gerenciamento da nossa vida profissional, que nós não temos esse hábito, né? Depois vocês podem assistir lá no meu Instagram, tem várias lives que eu já fiz sobre isso, e nós estamos aqui transformando a nossa cultura brasileira, levando as pessoas um pouco mais de reflexão sobre como gerenciar, né? Esse é o meu maior desafio, de como gerenciarmos a nossa carreira, como gerenciarmos a nossa vida profissional de uma forma mais estruturada. Tá bem? Até porque isso reflete na nossa família, reflete na nossa vida financeira, reflete na nossa longevidade enquanto profissional e, consequentemente, a gente colhe frutos, né? Os melhores frutos frente à nossa vida como um todo. Tá bom? O Marcelo está perguntando aqui o que você acha sobre o fato das empresas, na sua maioria, não divulgar o salário na oferta da vaga. Marcelo, é uma prática muito comum.
As empresas não divulgam salários, RHs não divulgam salários, porque a gente quer saber qual a sua pretensão, qual é o seu grau de ambição, né? Quando a gente faz a pergunta para um candidato sobre qual a pretensão salarial que ele tem, a gente está analisando o limiar, nível de ambição dele, né? E aí, automaticamente, se ele traz uma resposta adequada, a gente tem uma aderência à vaga. Se ele traz uma resposta acima do que aquele salário oferece, sinal de que a ambição dele está maior do que aquilo que a empresa está oferecendo. A solução que eu dou para isso, que eu sugiro para isso, Marcelo, se você não sabe o salário da empresa ou das vagas que você está concorrendo, faça uma pesquisa salarial. Inclusive, nós temos esse serviço, eu fico à tua disposição, para exatamente entender quanto que o mercado está pagando para o cargo que você almeja, tá? Então, tirar esse retrato, esse raio-x, né, fazer esse raio-x no mercado de trabalho é muito importante para que você não corra o risco, né, que pela ausência da informação, pela empresa não informar o salário, você perca a oportunidade, né? Então, existem estratégias que a gente pode estabelecer para que você faça uma pesquisa salarial para o teu cargo desejado e a gente vai poder compreender nessa pesquisa qual é o menor salário de mercado, qual é a mediana de mercado e qual é o maior salário de mercado na sua área de atuação. E em posse dessas informações, você tem como dar uma resposta de pretensão salarial muito mais assertiva à realidade de mercado e aos seus anseios, aos seus desejos, àquilo que de fato é interessante para você enquanto salário. Tá bom, Marcelo? Espero ter respondido aí a tua pergunta. Me dá um joinha aí no inbox do LinkedIn, só para eu ter a certeza que você ouviu a minha resposta. E depois eu vou deixar novamente, estou deixando os vídeos gravados no Instagram e aqui no LinkedIn. Estou aqui no Instagram aqui em cima e estou aqui no LinkedIn aqui embaixo ao vivo com todos vocês, tá? Não esqueçam, próxima terça-feira eu vou estar falando sobre planejamento de carreira. É um tema bem legal, vou trazer algumas variáveis importantes do planejamento de carreira, até para que vocês possam compreender se vocês estão planejando ou planejaram ou não a carreira de vocês, e a gente vai poder discutir bastante conteúdo no nosso próximo encontro. Tá bem? Gente, eu queria agradecer a presença de todos. Vou deixar aqui no LinkedIn novamente, eu coloquei aqui na tela. No Instagram eu vou colocar lá nos stories, tá? Em breve eu estou colocando aqui nos stories o meu blog para que vocês possam acessar. Vou estar colocando o meu canal no WhatsApp, onde eu dou dicas diárias de carreira, e aí vocês podem entrar no grupo e ficar lá recebendo conteúdo, né, diariamente, tá bom? E também vou estar passando aí todos os meus canais, dentre eles o meu site, que é o carreiracombrunoCunha.com.br. Lá eu tenho o meu blog com diversos artigos e conteúdos, né, sobre carreira, tá bom? Então, gente, eu queria finalizar. Me dá um joinha se vocês gostaram da live aqui no Instagram, se vocês puderem colocar aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram. O Cleiton está colocando aqui, boa noite, Bruno, foi ótimo estar com você aqui, Cleiton. Eu que agradeço a tua presença, fico à tua disposição para o que você precisar em relação à carreira. Agradeço a tua presença em estar aqui conosco, né? Aqui no LinkedIn, quero agradecer a todo mundo que está aqui junto comigo, tá? Se vocês puderem colocar aqui se foi legal, se vocês gostaram da live, e qualquer coisa me deixe, me mandem inbox, sugestões, mandem mensagem inbox, sugestões, para que a gente possa estar abordando os próximos temas. Os temas das 2 próximas terças-feiras estão no meu Instagram e aqui no meu LinkedIn. Vocês olham as minhas postagens e lá vai estar os temas das 2 próximas terças-feiras, tá bem? E eu espero, assim, desejo, queria pedir para vocês puderem divulgar, eu super agradeço. Cleice, excelentes dicas aqui no LinkedIn. Obrigado, Cleice, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua pergunta. É através das perguntas dos meus seguidores, como você, que a gente consegue fazer esse encontro e ter bastante informação. Obrigado, Claudinei. Não deixa de assistir, Claudinei, a live gravada, já que você saiu, a conexão estava com problema, enfim. Nilson, obrigado pela tua presença, foi ótimo sim. Eu que agradeço as tuas perguntas também, tá? E fico à disposição de vocês no que vocês precisarem em relação ao gerenciamento da carreira e da vida profissional como um todo, tá bom? Fiquem com Deus
e até a nossa próxima live, próxima terça-feira, 20 horas, eu estarei aqui com vocês com mais um plantão de carreira para a gente poder mergulhar em vários conteúdos, em vários temas voltados para o mundo do trabalho e para a carreira profissional. Tá joia? Um forte abraço, uma excelente noite a todos.